Olá, seja bem-vindo. Você jamais será o mesmo. Joy Vitale. Depois de aprender o processo básico de pronunciar as 4 frases do Ho'oponopono, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigado, as pessoas geralmente reclamam dizendo que acontecem mais coisas negativas do que positivas. Por que isso acontece? Pense em um copo de água que estava parado havia algum tempo. Quando você remexe, a sujeira revolve e um pouco dela invariavelmente vem à tona. Você precisa continuar limpando para tirar a sujeira toda. A programação de nossa mente repousa em locais lodosos. Portanto, podemos experimentar a escuridão antes de enxergarmos a luz. Mas temos que nos livrar dos destroços antes de obtermos a água limpa. A purificação literalmente limpa. Dados é a palavra utilizada para essa programação inconsciente, o lixo que o impede de ouvir a voz de sua divindade. Em um evento do Limite Zero, uma vez perguntaram ao Dr. Heulen sobre a diferença entre o ego e a divindade. O Dr. Heulen respondeu: em primeiro lugar, não há tal coisa como ego. Sabia disso? Não há tal coisa. São apenas dados, e são os dados que falam. Os dados é que dizem que é o ego, mas não existe tal coisa, apenas dados. Posso fazer essa afirmação? São somente dados. Os dados é que falam, e você fala os dados. Portanto, não tem controle algum. A ideia é que você chegue aos dados e apague. Você já é perfeito e só queremos remover os dados do caminho para que possamos ficar na luz. Há somente 3 tipos de dados para se lidar, algo que chamo de ZI, ou zero infinito. Esse é o estado neutro. O outro é quando a divindade chega a zero e o inspira, o que chamo de IZI, ou inspiração de zero infinito. Isso é inspiração e significa que você está no fluxo. Acontece sem esforço e com tranquilidade. Você também tem o que chamamos de memória, e a memória vai contra a tranquilidade. Você tem intranquilidade, distante da fonte e de si mesmo. Sua mente só pode estar em um dos 3 estágios. Não há meio termo. Você não pode estar aqui e lá. Quando o Limite Zero foi lançado, ele mexeu com as pessoas e seus programas. Mais de uma vez, tive que lembrar a mim mesmo que não era a pessoa que estava falando mal da questão. Eram os dados, o programa, nelas que estava fazendo com que reclamassem. Você certamente passou por isso. Você diz algo que não tinha a intenção de dizer e não sabe de onde veio. Segundo o Ho'oponopono, isso veio à tona originado pelo programa de seu inconsciente. Você nem sabia que estava ali, até surgir a situação certa para acionar o botão certo. Então, fique alerta, pois lá vem merda. Aprendi que literalmente tudo que fazemos enquanto seres humanos é resultado de nossa programação. E eu, pessoalmente, nunca conheci ninguém vivendo no 4º estágio de despertar. Já li sobre eles, mas não sou um deles. Ainda estou no 3º estágio, a entrega. O 4º estágio, a iluminação, vem pela graça, e até lá significa que a maior parte de nossas atitudes é impulsionada por motivos inconscientes. Isso não é nenhuma surpresa. O campo da neurociência revela o quanto somos inconscientes. Temos mais poder e controle disponíveis do que jamais se suspeitava. Porém, a maior parte das pessoas não sabe disso, muito menos como lidar com isso. Portanto, transitamos pela vida essencialmente como robôs programados por nossa criação e nosso passado herdado para reagirmos de forma determinada e previsível. Dessa forma, quando as pessoas extravasam contra mim, ou quando o fizeram contra você, raramente será por sua causa, minha ou de alguém. Tem a ver com o programa que possuem. E aqui está a questão. Se você consegue enxergar isso no outro, você também o possui. O Dr. Heulen é famoso por dizer: já notou que quando você tem um problema, você está ali? Você está ali porque é parte do problema. Ou melhor dizendo, você é parte do programa. O programa em você atraiu outra pessoa com o mesmo programa.
é como olhar um espelho. O que você vê em um espelho é você. O que você vê na vida também é você. O externo é uma projeção. Você nem saberia de sua existência, a menos que o vivenciasse por dentro. Tudo acontece do lado de dentro. O exterior é apenas um reflexo. Por isso é importante perceber que a responsabilidade total tem a ver com o assumir tudo o que você vê e vivencia. Em muitos sentidos, não há nada lá fora, pois você se torna ciente daquilo por dentro. Mais uma vez, é tudo um reflexo do que há dentro de você. É tudo um programa compartilhado. Quando você se purifica, você purifica o programa e se torna parte da solução. Dessa maneira, foi que o Dr. Heon-Len ajudou a curar uma ala inteira de criminosos com problemas mentais. Ele não trabalhou neles, trabalhou em si mesmo. Ele os via como projeções de um programa dentro dele. A terapia tradicional já tinha fracassado ao tentar curar aqueles internos. O Dr. Heon-Len os modificou ao trabalhar em suas próprias percepções. Enquanto limpava aquelas projeções, os pacientes melhoravam. Você precisa entender que, quando olha para este livro, para qualquer pessoa ou passa pela experiência de um momento, você raramente, se é que alguma vez acontece, está vendo puramente pelo que é. Em 2011, psicólogos da Vanderbilt University descobriram que nossa percepção visual pode estar contaminada por lembranças do que vimos recentemente, o que atrapalha nossa capacidade de compreender e agir adequadamente em relação ao que estamos vendo. Esse estudo mostra que reter na mente a lembrança de um acontecimento visual por um breve período pode contaminar a percepção visual durante o tempo em que estamos nos lembrando, disse Randolph Blake, coautor do estudo e professor centenário de psicologia. Por exemplo, alguns anos atrás, o carro da minha esposa pegou fogo enquanto estava dirigindo. Felizmente, ela viu a fumaça saindo do painel e encostou o carro e desceu. E ligou pedindo ajuda. Em minutos, seu carro foi tomado pelas chamas. Por estar perto de nossa casa, ligou para mim e rapidamente estava ao seu lado. Juntos assistimos enquanto o carro derretia no fogo. Foi algo inquietante e inesquecível. Durante a semana seguinte, víamos fumaça e sentíamos o cheiro. Eu me lembro de uma manhã, durante o café, quando ela olhou lá fora e viu fumaça. Parecia fumaça para nós. Em pânico, corremos até lá procurando uma casa pegando fogo, mas não era. Era só a neblina matinal. Nossa experiência traumática de ter visto o carro dela queimando alguns dias antes fez com que nosso cérebro visse fumaça onde não havia. Mas isso vai além de trazer uma percepção ao momento. Sim, se você acabou de ver um filme assustador com imagens inquietantes que ficaram em sua cabeça, tudo terá impressões assustadoras depois de um tempinho. Seu cérebro vai filtrar durante os momentos seguintes, em razão de as visões ainda estarem em sua lembrança. O Dr. Heon-Len me ensinou que temos lembranças inconscientes também, que afetam todo o nível de nosso ser, mental e fisicamente. Ele disse: se o seu subconsciente está carregado de informações e tem a sensação de oprimido, ele o abandonará. Você sabe disso. Ele simplesmente levanta e dá tchau. Aquela parte de você se foi. Você fica com uma casa vazia. E o que acontece quando se tem uma casa vazia? Alguém se apossa. Os demônios entram. Vem a ideia de que você precisa ficar em casa. Precisa se assegurar de estar sempre trabalhando para estar no nível 0, para que essa parte de você não abandone. Uma célula cancerígena é uma célula que perdeu sua identidade. Ela não sabe quem é. E por não saber quem é, cria devastação, destrói as coisas, fica maluca. Assim como você, as coisas surgem porque você não faz ideia de quem é. Você foi deslocado por lembranças. Em vez de estar no 0, a lembrança vem e o desaloja. Agora você está no inferno e todo tipo de problema surge. Demônios. Lembranças inconscientes também têm um lado revelador, apesar de mais sutil. Por exemplo, quando você vai a uma festa e vê alguém de quem gosta instantaneamente, ou não.
Geralmente é por conta de um programa em sua cabeça. Você não está vendo a pessoa claramente. Está vendo o seu programa projetado na outra pessoa. Não se admira que tanta gente se case com pessoas parecidas com os pais. Aquelas primeiras imagens são projetadas sobre o que está diante delas. Eu costumava ter problemas com figuras de autoridade. Rebelava-me contra chefes. Detestava estar no trabalho. Fazia um ótimo trabalho enquanto resmungava baixinho dos meus superiores. Eles não eram nada superiores. Isso era por conta do meu relacionamento com meu pai, um ex-sargento da Marinha, que estava sendo projetado em qualquer pessoa que agisse com autoridade. Eu não estava vendo o chefe como uma pessoa, mas o via como uma versão de meu pai. Claro que eu não sabia disso. Levou um bom tempo de purificação para chegar ao ponto em que apaguei o programa. Não pense que você é imune a esse truque da mente. É fácil achar que acontece com os outros, mas não com você. Isso, em si, seria um truque do cérebro, uma forma de evitar a responsabilidade. Na verdade, nesse momento você não está vendo a realidade. Há 100 bilhões de neurônios em seu cérebro, de 1,5 kg. A cada segundo, 11 milhões de impressões sensoriais disparam pelas vias cerebrais, mas somente 40% de fato chegam à consciência. 40%. O que aconteceu com os outros 10.999 e 960 bytes de informação? Seu cérebro filtrou e arquivou como algo inútil para sua sobrevivência. Como ele sabia o que filtrar e excluir? Ouça isto. Seu cérebro cria uma imagem do mundo com base nas lembranças que já possui. Em outras palavras, suas experiências são lembranças que criam um modelo de realidade que seu cérebro utiliza para lhe dizer o que é real. Se o que está acontecendo nesse momento não coincidir com o que o seu cérebro determinou como valoroso e real, você, como um ser consciente, jamais saberá. Você nem sequer verá a informação. Seu cérebro irá protegê-lo disso. Seu cérebro é uma máquina de criação de realidade, só que você provavelmente não sabia disso até agora. Não se admira que eu ouça perguntas como: por que algumas pessoas acreditam na lei da atração e outras não? Fácil. Os crentes permitem a entrada da informação que respalda sua crença. Os que não creem de maneira igual permitem a entrada da informação que descarta a lei da atração, que apoia a crença deles. A lei da atração é real? Já que você pode atrair dados para respaldar qualquer crença, aparentemente a lei da atração é real. O que o Ho'oponopono autêntico revela é que nossas lembranças nos impedem de experimentar a realidade pura desse momento. Embora você provavelmente não queira que 11 bilhões de bytes de dados o oprimam, você tampouco irá querer excluir a inspiração, porque ela não irá se adequar às suas visões de mundo. Segundo muitos cientistas, somente os bebês veem o mundo como é. Eles enxergam uma versão sem cortes da realidade, já que possuem menos lembranças, experiências e filtragens de dados do conteúdo que lhes chegam. Como o Dr. Heinlein sempre diz, tenha olhos de um recém-nascido. Só assim você pode enxergar. Deixe-me compartilhar outro exemplo com você, apesar de ser doloroso escrever sobre ele. Anos atrás, minha esposa e eu encontramos uma mansão que adoramos. Era majestosa e reclusa, localizada sobre vales de um terreno lindo de 8 hectares, e se encaixava nas nossas necessidades da época. Por ser uma casa tão cara, sua compra exigiria um empréstimo gigantesco. Iniciamos o processo para fechar o negócio e começamos a fazer nossos planos de mudança para lá. Planejamos comemorar o Natal em nosso novo lar. A empolgação estava no ar. Porém, 3 dias antes do fechamento, o banco ligou e acrescentou algumas provisões no empréstimo. Meus consultores contábeis e legais me disseram para não assinar, pois me arrependeria. À época, essa era a forma como os bancos estavam colocando as pessoas em dificuldades financeiras. Decidi descartar a compra da mansão. Ficamos profundamente decepcionados. Cancelamos a compra. Achei que tinha acabado. Eu estava errado. Os vendedores eram um casal de advogado que estava se divorciando
e decidiu me processar por não comprar sua casa. Eu não pude acreditar que tal coisa fosse possível, por conta de uma linha no contrato, basicamente me proibindo de voltar atrás na compra. Ele tinha um caso contra mim. Precisei ir a 3 advogados diferentes, até encontrar um de quem gostei e quis me ajudar. Isso se arrastou na justiça por quase 3 anos. 3 anos. Precisei prestar um depoimento no qual me perguntaram tudo, desde o motivo para que não tivesse comprado a casa até sobre meu relacionamento com minha ex-esposa falecida. Aparentemente, vale tudo nessas reuniões. Foi exaustivo e doloroso. O que mais doeu foi a ideia de que estavam fazendo isso por ganância ou por vingança. Não havia amor. Meu coração murchou ao pensar que as pessoas fossem impulsionadas por coisas assim. Conheço diversos métodos de redução de estresse, assim como modalidades de cura, e pratiquei tudo. Mas nada removia essa situação. Continuei purificando, e purificando, e purificando. Purifiquei literalmente todos os dias por mais de 3 anos. Nada acontecia, ou assim parecia. Quando o Dr. Heulen veio me visitar em Austin, pouco antes de outro evento de Limite Zero, eu o encontrei na esteira de bagagem. O que foi interessante, levando-se em conta que comecei a lhe dizer sobre a bagagem que estava carregando. Ele ouviu atentamente a minha história. Você ainda tem cartão de visita? Ele me perguntou, referindo-se ao cartão que uma vez me disse ser um dispositivo de purificação, o que tinha o meu carro chamado Francine. Eu disse que sim. Pegue o cartão e use-o para cortar a imagem dessa gente que o está processando, explicou ele. Simplesmente veja tudo sendo picotado em pedacinhos e se desfazendo. Ele estava me ensinando um método de limpeza avançado do Ho'oponopono. Fiz exatamente como disse. Ainda assim, nada pareceu mudar. Na verdade, agora o casal alegava que ia me processar por 3 milhões de dólares. Fiquei horrorizado, pois não havia tido uma perda real. O casal ainda tinha casa, no entanto, estava me processando pelo que alegava ser uma perda de rendimentos. Compartilhei meu apuro com amigos próximos. Ninguém conseguia explicar por que isso estava me acontecendo. Então, me lembrei que em meu próprio livro, The Attractor Factor, disse que uma vez que você aprende a lição, já não precisa da experiência. Qual é a lição? Eu me perguntava. Qual é a lição? Depois de alguns meses de busca espiritual profunda, cheguei à conclusão de que um programa em mim estava atraindo essa situação para me ensinar a lição de ler contratos. Eu tinha confiado em meu corretor imobiliário, que deveria ter removido aquela frase do contrato, por causar tanto problema, e não tinha lido atentamente. Apesar de um cutucão por dentro para que eu fizesse, ignorei esse alerta interior. O resultado foi infernal. Uma vez que aprendi a lição, obedecer aos sentimentos e ler os contratos, eu me senti livre. Então, um milagre aconteceu. O casal ofereceu um acordo para deixar a justiça. Já não queria mais os 3 milhões de dólares. Não queria prosseguir com o processo. Foi um final rápido e pacífico para o drama. Tinha acabado. Embora processos judiciais levem anos, esse terminou no instante em que obtive minha clareza. Para mim, esse é outro milagre. É importante notar que precisei purificar até aprender a lição e ter o programa apagado. Uma vez que isso aconteceu, a cena se dissolveu. Mas você precisa assumir total responsabilidade para que isso funcione. Certa vez, um advogado me disse: há algo no cérebro humano que não permite que as pessoas digam que são responsáveis, mesmo com provas empilhadas contra. Elas negam, ignoram e racionalizam para afastar seu envolvimento. Por isso que o Ho'oponopono tem frases como sinto muito e por favor me perdoe. Essas afirmações o ajudarão a despertar para seu próprio papel no que estiver vivenciando. É interessante que essas 2 afirmações sejam as mais difíceis para que as pessoas digam. São afirmações que a maioria das pessoas se opõe até a pensar. Novamente, não é culpa sua que você tenha algo a resolver em sua vida, mas é sua responsabilidade. Se você estiver relutando,
com uma questão obstinada em sua vida, perceba que o problema não tem nada a ver com você ou com nenhuma outra pessoa. A questão é o programa. Está em você, de forma bem parecida com uma bactéria ou um vírus. É mais psicológico. É o que o Ho'oponopono chama de lembrança. Não temos a ideia de onde isso se originou e não precisamos saber. Apenas precisamos apagar. Como? Praticando o Ho'oponopono autêntico. Gostou do vídeo? Então compartilha. Gratidão e até o próximo vídeo.